Existem diversos estudos que mostram que o cigarro não só não faz mal à saúde, mas como ele pode até fazer bem à saúde. Como assim? Добрый день, meu nome é Igor Alcântara e este é o Teorema de Segunda. Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e dar like nesse vídeo. Você pode ter notado também que eu estou usando uma camiseta diferente hoje. Essa também é uma camiseta da nossa loja. Essa é uma camiseta que é homenagem ao Charles Darwin, Viva la Evolution e toda a biologia evolutiva. Você pode encontrar essa camiseta, outros modelos, os nossos pôsteres, canecas e adesivos na nossa loja, que você encontra em intervalodeconfianca.com.br/loja. Entre lá e nos apoie. Eu vou mostrar aqui alguns anúncios de marcas de cigarro que foram vinculados durante os anos 50 e 60 em revistas e jornais dos Estados Unidos. Olha esse aqui, o primeiro, por exemplo, que eu pedi para o editor colocar aqui. Ele diz que milhares de médicos recomendam um Lucky Strike. Fala que ele é menos irritante à garganta. E ele ainda tem um slogan aqui do Lucky Strike que fala que ele é torrado, né? Interessante. Médicos recomendam um cigarro. Vamos entender o que isso significa depois. Essa outra aqui, ainda sobre o Lucky Strike, fala que médicos dizem que o Lucky Strike tem efeitos mais brandos em relação a outras marcas. E ainda diz que métodos científicos mostram isso. Será mesmo? Será que os estudos científicos mostravam isso daí? A gente vai ver isso daqui a pouco. Para não parecer que a gente está sendo patrocinado pela Lucky Strike, olha aqui esse anúncio da Camel, onde eles dizem que mais médicos fumam Camel do que qualquer outra marca de cigarro. Então eles estão usando aqui a falácia da autoridade para dizer que, olha, se médicos fumam esta marca, então ela deve fazer bem à saúde, então vamos fumar também Camel. Que fique claro, nós não estamos recomendando que você fume cigarro nesse vídeo, mas é o que essa propaganda aqui dos anos 60 mostrava. Houve um tempo que os cigarros queriam mostrar para a população que eles estavam trabalhando em tecnologias mais avançadas para que eles não fizessem tão mal à saúde das pessoas. Foi então que os cigarros da Viceroy lançaram uma inovação até então, que era o filtro do cigarro. Quando eles lançaram isso, pouco tempo depois, apenas 20% dos cigarros usavam filtro. Mas com um ano do lançamento, já 80% usavam e hoje em dia é o padrão dos cigarros. Então você vê que nessa propaganda eles dão a ênfase de que o filtro protege e é como se estivesse também protegendo a sua saúde. Se tem um cigarro com filtro, então não tem problema. É basicamente o que esta propaganda mostra. E agora vamos ao mundo de Marlboro. A gente tem essa campanha aqui com um bebê falando para a mãe dele que antes de, enfim, for brigar com ele, para fumar um Marlboro para acalmar, dando eco a estudos que diziam que o cigarro poderia acalmar as pessoas e associando então um bebê a uma marca de cigarros. E tem várias campanhas da Marlboro nesse sentido, tem inclusive com Papai Noel. Agora, o que tem por trás da história desses cartazes de anúncio de cigarro? A gente sabe que hoje em dia isso é uma coisa que parece muito distante, porque a publicidade de cigarro ela é proibida, mas isso é uma coisa muito recente. Quando eu era criança eu lembro de publicidade de cigarro e muitos de vocês também. Mas como é que isso mudou, por que mudou e o que ciência tem a ver com isso? Em 1953 foi publicado um artigo nos Estados Unidos que correlacionava com fortes dados, com fortes indícios de que o uso do cigarro estava muito diretamente relacionado ao câncer de pulmão. A indústria de tabaco reagiu, primeiramente, de forma forte em relação a isso. Eles negaram que havia alguma relação, mas os estudos eram fortes e depois novos estudos começaram a surgir relacionando o tabagismo a outras doenças, como, por exemplo, câncer de boca, como, por exemplo, outras formas de câncer e outras doenças respiratórias e neurológicas. Foi então que a indústria de tabaco ela reagiu, e ela reagiu usando publicidade travestida de ciência. E aqui vale um adendo para dizer que os maiores anunciantes publicitários na época e durante muitas décadas eram as indústrias de tabaco. Se você é velho o suficiente, você lembra que os maiores patrocinadores de equipes de Fórmula 1 até poucas décadas atrás eram marcas de cigarro.
assim como os maiores patrocinadores de diversos eventos esportivos e diversos outros tipos de eventos não esportivos também. Vários programas de televisão, filmes eram patrocinados e bancados pela indústria de tabaco. Por isso que eles tinham o poder da mídia do lado deles. Mas apenas isso não bastaria. Não bastaria apenas você usar uma celebridade com um cigarro na mão para esconder das pessoas ou fazer as pessoas esquecerem que elas poderiam ficar doentes e morrer por causa daquele hábito do tabagismo. Eles precisavam reagir contra os dados científicos, produzindo outros dados científicos. E é isso que a gente vai ver aqui. E aqui a indústria tabagista, ela usou então, a partir da década de 50, um conceito chamado engenharia do consentimento, que é um conceito criado pelo Edward Bernays, que ele falava o seguinte: você dá às pessoas informação, e essa informação no sentido de dar a elas um consentimento a alguma coisa. Então, se você quer que elas gostem de um produto X, você dá informações o bastante, conhecimento, no sentido do conhecimento mesmo científico ou estatístico, para que as pessoas percebam que aquele produto que você quer vender, ele é melhor do que o outro. Só que as indústrias tabagistas não tinham este conhecimento ou esses dados científicos que diziam que o cigarro não fazia mal, ou pior, que ele podia até fazer bem. Então elas tiveram que produzir este conhecimento. No dia 15 de dezembro de 1953, no Plaza Hotel em Nova York, aconteceu uma importante reunião entre os principais presidentes das empresas de tabaco, onde eles decidiram que estratégia eles iam tomar para combater os novos estudos científicos que diziam que o cigarro causava várias doenças. E aí chegou-se na estratégia de usar essa engenharia do consentimento, mas usar a ciência aliado a isso. Só que, como eu disse, não havia ciência que mostrasse o contrário desses estudos. Quanto mais esses estudos eram revisados, mais se comprovava da sua veracidade. Então eles investiram em investir numa ciência falsa ou numa pseudociência. Lembra daquela primeira publicidade que eu coloquei aqui do Lucky Strike, que diz que vários médicos indicavam o Lucky Strike? Na verdade, o que eles fizeram foi o seguinte: a Lucky Strike foi para algumas convenções médicas, eles montaram um stand na entrada da convenção, onde as pessoas tinham que passar para se registrar, e elas davam como um brinde uma carteira de cigarro Lucky Strike para cada um dos médicos. Eles faziam o registro, depois eles tinham que ir para outra sala para assistir à primeira palestra. Lá tinha uma outra pessoa da Lucky Strike fazendo uma pesquisa e perguntavam: que cigarro você tem no bolso? E eles falavam Lucky Strike, que foi o cigarro que eles acabaram de ganhar. A pessoa que estava fazendo a pesquisa também estava com o uniforme da Lucky Strike. Então a pessoa ainda tinha essa tendência a querer agradar o entrevistador. Então as pessoas falavam Lucky Strike, falavam Lucky Strike. Então eles fizeram a campanha publicitária disfarçada de ciência, dizendo que aquilo foi um estudo científico. Não foi um estudo científico. Elas induziram aquele resultado, é uma fraude científica. E no final dava aquele resultado. É muito parecido com a publicidade de creme dental que falam entre 9 entre cada 10 dentistas indicam esta marca. O que eles fazem é, pedem para os dentistas indicarem 10 marcas. Existem menos do que 10 marcas famosas de creme dental, então com certeza vão indicar todas que existem. E aí cada uma das marcas pode falar que a dela é indicada de 9 entre 10 dentistas. É uma tática muito parecida. Você está burlando dados para dar uma informação falsa ao seu público. Uma outra estratégia da indústria de tabaco de produzir esses estudos que diziam que não havia correlação entre o cigarro e vários tipos de doença foi patrocinar esses estudos. Então eles foram atrás de alguns nomes que eram renomados da ciência, alguns nomes importantes, inclusive da própria estatística, como Ronald Fisher, um dos fundadores da estatística, deram rios de dinheiro para essas pessoas, patrocinando as pesquisas delas. Não era uma coisa feita diretamente, mas eles sabiam que, indiretamente, eles tinham que emitir pareceres, escrever artigos, condenando os artigos que condenavam os cigarros, dizendo que, olha, esse artigo aqui, esses dados são falsos, não tem muita indicação, isso é uma correlação espúria, etc. Então eles fizeram bastante isso. Para vocês terem uma ideia, em valores de hoje, só nessa iniciativa de patrocinar esses cientistas, eles gastaram $1 bilhão num período de 10 anos. Isso é bastante dinheiro. É mais do que muitos governos dão para as suas pesquisas científicas. E é mais dinheiro ainda você pensando que não era um grande número de cientistas assim. Eram cientistas escolhidos especificamente de algumas áreas. Eles também passaram a patrocinar médicos a irem para determinadas convenções médicas ou férias mesmo remuneradas,
Pegava um grupo de médicos influentes ou que escreviam para revistas médicas e pagava férias no Caribe, por exemplo, para esses médicos. E aí depois fazia uma entrevista que seria publicada numa revista perguntando a opinião desses médicos sobre o cigarro. E o médico sabia, apesar de que isso não está em contrato, que se ele tivesse uma opinião contrária ao cigarro, ele perderia essas mordomias. Muito parecido com o que a indústria farmacêutica hoje em dia faz, fazendo com que médicos indiquem mais determinada marca em relação a outra, ou indica até uma quantidade maior de medicamentos do que o paciente de fato necessita. Tudo isso começou com a indústria de tabaco. E por mais de 40 anos, então, eles ficaram repetindo coisas como: não há uma relação direta entre câncer e tabagismo, é apenas uma coincidência. E eles continuaram com estas práticas. A estratégia deles foi: vamos não condenar a ciência, vamos usar mais ciência. A ideia era jogar tantos estudos científicos ali que geraria uma confusão nas pessoas e daria a falsa impressão nas pessoas de que havia de fato uma polêmica, um debate, quando não havia polêmica. Havia um consenso na comunidade científica de que sim, o cigarro estava relacionado a câncer. Então criou-se esses estudos fakes patrocinados para gerar essa falsa impressão. Uma coisa muito semelhante acontece em outras áreas, como por exemplo a mudança climática e o aquecimento global. Existem alguns pesquisadores, alguns que inclusive tinham um certo nome antes disso, antes de se venderem para a indústria, que são patrocinados, por exemplo, por algumas indústrias na área de petróleo, para que eles produzam estudos ou mesmo que deem palestras ou deem entrevistas dizendo que o aquecimento global pode até ser real, mas não há nenhuma causa humana relacionada a isso, não tem nada que a gente possa fazer, isso é um ciclo natural do planeta. O que há por trás é que essas pessoas estão se baseando em dados fracos ou deturpados para dizer uma mentira e criar nas pessoas uma errada impressão de que há um debate na comunidade científica sobre isso, sendo que esse debate se encerrou há mais de 20 anos e hoje em dia já é uma certeza na comunidade científica. Então, muito cuidado com esse tipo de falsa ciência que é produzida apenas por interesses financeiros. E para encerrar esse vídeo, eu só queria deixar um último recado. Não fume, o cigarro está sim relacionado ao câncer. E se você não consegue parar de fumar, procure ajuda. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, não esqueça de assinar o nosso canal e curtir este vídeo. E para conhecer mais o nosso trabalho, inclusive o nosso trabalho como podcast, entre no site intervalodeconfianca.com.br, que lá tem todas as informações sobre a gente, nossos podcasts, textos, a nossa loja, e você vai saber como nos apoiar. Você pode também procurar pelo podcast Intervalo de Confiança no Spotify ou em qualquer plataforma de podcast. Mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo vídeo na Shledanol.